Veja no ICL Notícias, segunda edição. A segurança do mundo nas mãos de um mimadão. Donald Trump reclama por não ganhar Nobel e diz que não se sente mais obrigado a pensar na paz. Extrema-direita bate cabeça. Disputa da família Bolsonaro por indicação no Senado em São Paulo racha o PL. Uma avenida sob suspeita. A apuração do ICL indica endereços da Faria Lima, onde os casos Master e PCC se cruzam. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026 e começa agora o ICL Notícias, segunda edição, num dia especial, o dia de Martin Luther King Jr., um líder incansável na luta pelos direitos civis e também da igualdade racial. O tradicional discurso I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho, em português, Chico Sá, boa noite para você, continua mais atual do que nunca, né? Boa noite, um discurso de 63, valendo como nunca nesse cenário trumpista de apocalipse de hoje, né? Em que você tem um presidente reivindicando ali com mimimi porque não ganhou o Nobel da Paz, aí pegou o Nobel da venezuelana e faz essa confusão toda no mundo de hoje. Então, viva mais do que nunca. Martin Luther King, que recebeu o Nobel da Paz aos 34 anos. Esse sim, digno de um Nobel da Paz. Um ano depois desse discurso. Um ano depois desse Ele discurso. já... Muito bem lembrado. Muito bem. O tempo que o Nobel da Paz significava realmente uma honraria para quem defendia a paz, né? Robertinho, boa noite para você, boa noite para o Chico Sá. Hoje o Nobel da Paz é endereçado para quem viabiliza exclusão aérea na Líbia para poder derrubar o governo da Líbia, para quem sequestra o presidente e agora para quem organiza protesto violento na Venezuela. Então, maus tempos os atuais do Nobel, né? Meu Deus do céu. Mudou, né? Desmond Bastante. Tutu. Olha, Nelson Mandela. Cara, olha a categoria, né? Adolfo Pérez Esquivel. Difícil. Vamos dar boa tarde a Heloísa Vilela, diretamente de Brasília. Oi, Elô, seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Pois é, quem te viu e quem te vê o Nobel, né? Já foi o tempo e hoje em dia não merece o respeito que já teve outrora, pelo amor. Exatamente. Pelo amor, Elô. Vamos lá, falar de uma treta bolsonarista, porque a cassação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e a permanência dele nos Estados Unidos abriram um vácuo no tabuleiro eleitoral para o Senado aqui de São Paulo e motivaram uma disputa interna no PL, que é o Partido Liberal. A apuração é do jornal O Globo, minha gente. E olha só, o embate é visto como um teste de força entre diferentes núcleos do bolsonarismo, inclusive dentro da própria família. Eduardo tenta emplacar o amigo, o deputado estadual Gil Diniz. Já o nome da deputada Rosana Vale foi incluído em pesquisas internas a pedido de Michele Bolsonaro. Então temos uma indicação de Eduardo, outra indicação de Michele. E é o seguinte, em um primeiro momento, o PL de São Paulo chegou a quase fechar a questão de que o candidato seria Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente. Mas ele tem dito que prefere disputar a Câmara. Enquanto isso, gente, o governador Tarcísio de Freitas trabalha para emplacar o ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. O deputado Marco Feliciano é apontado como o mais insistente para se manter no jogo, mas ele sofre resistências internas, assim como o vice-prefeito de São Paulo, o coronel Melo Araújo. A indefinição impacta o projeto presidencial de Flávio Bolsonaro, que está evitando se envolver nessa disputa, mas ele depende de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, Elô. Então temos aí um candidato de Eduardo, temos um de Michele, enfim, mais tretas internas da família Bolsonaro.
Essa treta é boa e a gente gosta, né, Roberta? Quanto mais eles tretarem, melhor fica. Mais eles se dividem, é isso que a gente quer ver. Mas é uma situação bastante complicada para a extrema-direita, que precisa de um bom palanque em São Paulo. E o nome forte em São Paulo é o do governador Tarcísio de Freitas, que quer montar uma chapa com o Derrite, que é do PP, e com o Ricardo Salles. Ele também pretende botar o Ricardo Salles nessa chapa, mas não tem muita certeza como fazer, porque o Salles, que é do Novo, deixou o PL. E quando ele deixou o PL, passou a ser visto como um traidor, alguém que não merece confiança, que não tem disciplina, que não obedece às diretrizes do partido. Ele saiu porque ele queria ser candidato a prefeito e não arranjou vaga, não arranjou legenda dentro do PL. Então ele foi para o Novo em 2024. E agora é ele que está dizendo para todo mundo: a gente tem que se unir, porque senão a gente que pode ganhar 2 vagas para o Senado em São Paulo vai acabar ganhando só uma, né? Então eles estão nessa divisão complicadíssima, porque existem muitos mini grupos, né, que dividem o PL, como você falou. É o grupo do Eduardo, é o grupo da Michelle. A Michelle quer emplacar uma candidata mulher do PL Mulher. Então é uma divisão interna que eu espero que continue assim até a hora da eleição. E a Michelle quer emplacar a deputada federal Rosana Vale. Juliano. Pois é, na verdade o que nós estamos vendo aqui em São Paulo é um pouco a expressão da divisão interna do bolsonarismo no Brasil. A família Bolsonaro de um lado, os radicais que estão próximos da família Bolsonaro, como é o caso do Salles e de outros pelo Brasil, mas que não são família Bolsonaro propriamente, e o Tarcísio, que tem um pé no bolsonarismo, aliás é a sua origem, e um pé no Centrão, que é quem lhe dá sustentação política em São Paulo. O Tarcísio tem que fazer uma conta muito racional. Quer dizer, tem que pagar a fatura para o bolsonarismo raiz, então vai ter que ter um bolsonarista identificado, aprovado, né, chancelado pela família Bolsonaro, que pode ser o irmão do Bolsonaro, pode ser alguém que eles indiquem. Mas se ele quiser eleger um senador, Chico Sá, ele vai ter que escolher também um nome que seja competitivo e que transcenda o bolsonarismo raiz. Na última eleição, São Paulo elegeu o Major Olímpio, que era mais identificado com esse bolsonarismo mais estridente, né? Um militar, alguém que tinha... A turma da bancada da bala, bancada, né? da bala, tinha uma identidade bolsonarista, embora não fosse exatamente um bolsonarista raiz, né? Um sujeito que já tinha uma carreira prévia de extrema-direita aqui em São Paulo, mas não era bolsonarista. E a Gabrilha, Mara Gabrilli, mais de centro-direita, né? Então, na última aqui, deu centro-direita e extrema-direita. É difícil a extrema-direita eleger 2 em São Paulo, até porque a esquerda vai vir com nomes muito fortes. Se fala de Haddad, se fala de Marina Silva, né? Então aqui, se o Tarcísio tiver juízo, ele vai trabalhar para resolver essa treta na boa. Agora, dá para resolver treta na boa com essa gente, Chico Sá? Não, não dá. Não dá de forma alguma. Olha, aquele cenário 2018, depois até 2022... são cenários ali que dava para a direita eleger 2, fazer o que quisesse. Agora é bem diferente. Continua forte, o Tarcísio é forte, a Michelle, ela dizer que a candidata é dela tem alguma viabilidade eleitoral, mas eu acho que não tem esse jogo todo para eleger 2. E é estranho o Eduardo Bolsonaro querer indicar alguém. Esse rapaz, como senador, ele como deputado, ele não pisou em São Paulo. Não. A população de São Paulo não sabe quem é ele. Ele foi eleito aqui naquele momento de muita força do pai. Tem que lembrar que o pai ele elege também aqui em São Paulo o Dória. Depois daquela camiseta maldita Bolsodória, ele acaba quem acaba elegendo o Dória. Ou seja, de 2018 a 2022, casava, mandava e batizava em São Paulo. Não é mais tanto assim como agora. Agora, Juliano, eu ouvi um zum que talvez o Derrite possa vir na mesma chapa de Flávio como vice. Uhum. Você já ouviu circular alguma... Veja só, a situação... Bom, primeiro o nome do Flávio está cada vez mais consolidado, né? Não sei, a Elô está circulando em Brasília, certamente houve coisas pelos corredores da Câmara dos Deputados, mas
está cada vez mais difícil, né? Quer dizer, primeiro porque o Flávio saiu na frente, segundo porque ele é um Bolsonaro, e como a gente já mencionou aqui muitas vezes, o Tarcísio não tem força própria, Caiado não tem força própria, Ratinho não tem força própria. Quem articula um movimento de extrema-direita e quem lidera hoje o movimento de oposição ao presidente Lula é o bolsonarismo. Então, se o Flávio mantiver a candidatura dele, vai ser ele o candidato. Se for isso mesmo, e tudo indica que será, o Flávio, vamos lembrar, é do Rio de Janeiro. Então teria que ter um candidato de peso, ou de São Paulo ou de Minas Gerais. O Derrite estava muito cotado, Robertinha, para ser o candidato ao Senado do Tarcísio, aqui em São Paulo. Mas como ele está tendo que acomodar esses interesses todos... Pode ser que o filme dele também, que pode tá ser que bem o Derrite queimado, caia para cima, como se diz no popular. O problema é que cair para cima se você ganhar a eleição, né? Se você não ganha a eleição, você está caindo para baixo mesmo. Você vai ser vice de um derrotado, que é o que deve acontecer com o Flávio Bolsonaro. Enfim, eles estão com um pepino aqui em São Paulo e vão ter dificuldade para descascá-lo. Pois é. Elô, você ouviu nos corredores esse zum, zum, zum de Derrite seria vice de Flávio? Não, essa para mim é novidade, Roberta. Agora, o que eu acho e concordo com Juliana é que o nome do Flávio se firmou para candidato a presidente, coisa que a gente não achava que ia acontecer quando ele lançou o nome, até porque ele lançou o nome como moeda de troca, ele tiraria o nome, né, aquela chantagem, se conseguisse tirar o Bolsonaro da cadeia para uma prisão domiciliar, conseguisse arrancar um projeto de anistia ou que o valha, não conseguiu nada disso. Então, o nome dele foi se firmando. Eu acho que a família foi acreditando mais e mais. E o Juliano tem muita razão quando ele diz que é o bolsonarismo. Por isso é importante ter um nome como o do Flávio, que é Bolsonaro, é o que mobiliza essa base com a qual eles podem contar e que vai realmente disputar com o presidente Lula as próximas eleições. Então, eu acho que eles vão manter, sim, o nome dele está cada vez mais forte. Agora, quem eles vão botar de vice, eles vão ter que fazer muita conta, vão ter que acomodar muitos interesses. Pode ser que eles tenham que acomodar o interesse da Michelle, colocar uma candidata mulher que saia do PL Mulher, do movimento que ela vem fazendo pelo país inteiro. Então, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte para eles decidirem o segundo nome da chapa, que vai depender também que eles evitam de gastar na chapa, né, presidencial e deixam para Senado. Então, é muita articulação ainda que eles vão ter que fazer. Eu espero, como eu disse, tem muita briga pelo espólio do Bolsonaro, a Michelle com os filhos do Bolsonaro que não se entendem mesmo, todo mundo sabe, e pode ser que essa briga acabe dificultando a montagem do palanque que eles tanto precisam em São Paulo, porque outra coisa também é certa, o Tarcísio de Freitas, por pior governador que ele seja, ele está praticamente reeleito, então ele também é uma força com a qual eles vão ter que se ver, eles vão ter que considerar a força do Tarcísio, ele vai ter uma palavra, né, de peso nessa montagem dessa chapa, desse palanque de São Paulo. Pois é, uma disputa... Aliás, acabou, Roberta, desculpa, acabou de marcar uma visita. O Bolsonaro está tentando marcar uma visita, aprovar junto ao Xandão a visita do governador Tarcísio a ele. Devem naturalmente conversar sobre a formação dessa chapa aqui de São Paulo. Boa. Vamos ver o que sai dessa reunião aí. Olha só, gente, o presidente Lula vai retomar na quinta-feira uma discussão que começou na semana passada sobre o orçamento da defesa. As despesas militares diminuíram nos últimos anos para um patamar próximo de 1% do PIB. Na última quinta-feira, o ministro José Múcio se reuniu com Lula para tentar garantir que o orçamento regular da pasta não seja afetado com os cortes deste ano de 2026. Além disso, o Múcio também articula com o governo e com o Congresso a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que fixa em 2% do PIB o orçamento mínimo para a área da defesa. O ministro considera ser viável destinar, então, 1,5%, com aumento gradual ao longo dos anos. Então, começaria aí em 1,5%. O que você achou desse pedido, Elô, esse alerta que a Venezuela, enfim, que esse ataque do Trump acendeu aqui em toda a América Latina, na verdade no mundo, né, sobre o orçamento da defesa? Exatamente, eu acho que foi justamente esse
acontecimento na Venezuela que deu à turma da defesa a argumentação que eles tanto precisavam para defender uma proposta que não é de hoje, não é de agora. Desde que começou esse governo, a defesa briga pela necessidade de ter para a defesa a mesma coisa que existe para a educação e para a saúde, um percentual fixo do orçamento para que isso não seja decidido ano a ano, que exista um orçamento sempre fixo com percentagem do PIB para esse setor. O problema é quando você discute o que fazer com esse dinheiro, o que o Brasil realmente precisa nessa área. Precisa de comprar mais munição, precisa de modernizar seus tanques para não ter aqueles tanques soltando fumaça, como foi aquela demonstração de fraqueza do Garnier no governo Bolsonaro. O que o Brasil realmente precisa? Qual é a grande ameaça? A grande ameaça é algo na linha do que aconteceu com Maduro na Venezuela. É uma grande potência como os Estados Unidos decidirem que vão chegar aqui e mandar no que quiserem. A gente tem, como muitos analistas da área de defesa dizem, a gente tem, assim, muitos motivos pelos quais os Estados Unidos crescem os olhos para cima da gente. A gente tem terras raras, petróleo, gás, a gente tem água doce em quantidade, energia limpa, a gente tem vários biomas, né, de diversas origens, a gente tem Amazônia, a gente tem floresta, a gente tem cerrado, isso tudo é fundamental para desenvolvimento de pesquisa, para desenvolvimento de remédios, para uma série de coisas. Então a gente é, sim, um alvo muito sério dessa ganância imperialista, e a gente tem que estar de olho, a gente tem que se defender. Agora, como a gente vai se defender? É colocando forças armadas nas fronteiras? Produzido algum tipo de arma de dissuasão, ter um míssil de longo alcance que chegue ao território dos Estados Unidos, caso eles, né, se engracem com a gente? Então a gente tem que ter uma arma que a gente possa dizer, ó, não mexe comigo não. Como tem o Kim Jong-il lá na Coreia do Norte, quem é que mexe com ele? Não mexe, porque ele tem foguete. E essa não é a visão das Forças Armadas. A visão das Forças Armadas é que é preciso comprar munição, é preciso comprar aviões mais modernos, é preciso... Tecnologia, com certeza. Ter tanques mais modernos. Então, e aí eu acho que são visões diferentes que existem nessa área. O presidente Lula... Eu ouvi isso no Planalto outro dia, nunca foi muito afeito a essa discussão, não é uma área que lhe interessasse muito. Mas agora, depois do que aconteceu na Venezuela, a reunião da semana passada, na qual estavam presentes não só o ministro Múcio, mas também os chefes das forças e também o assessor especial do presidente, Celso Amorim, houve essa discussão e, aparentemente, o presidente Lula ficou tão interessado que pediu uma outra reunião essa semana para aprofundar esse assunto. Então, pode vir aí uma proposta para a próxima gestão Lula, se ele for eleito, de tratar essa área como uma importância que até agora não tinha tratado, porque a gente tem uma dificuldade grande no Brasil. A gente investir muito nas Forças Armadas, a gente olha para as Forças Armadas como as Forças Armadas que deram um golpe em 64, que não é tanto tempo atrás assim. Então, existe também essa dificuldade. Então, é uma equação que precisa ser tratada, porque realmente existem ameaças e ameaças sérias nesse novo mundo em que a gente está ingressando agora, desde que Donald Trump tomou posse. Ameaças reais, né, Juliano? Bem reais. E a gente fica se perguntando, né, Elô, Chico, Roberto, o Brasil, desde 98, desde que aprovou o primeiro Plano Nacional de Educação, prevê 10% de investimento do PIB em educação. Nunca conseguiu passar de 7%. Se a gente não consegue cumprir 10% do PIB para a educação, vamos agora investir nessa estratégia de defesa que está aí? Elô tem toda a razão. É óbvio que há um perigo iminente que exige uma resposta. Mas antes de botar dinheiro nas Forças Armadas, tem que reformar as Forças Armadas, tem que torná-las mais democráticas, com maior controle social, orientadas por uma estratégia de integração e promoção da paz, né? Porque... o submarino nuclear está aí, né, Chico Sá, desde 1978, drenando recursos públicos e nunca fica pronto, né? Nada. Então... Olha, tem sala de aula e universidade caindo aos pedaços.
Exatamente por isso, não conseguimos cumprir sequer o orçamento da educação. Eu acho que se tiver que escolher, tem que escolher a educação. E numa negociação, acho que maior, e tem que envolver o Congresso, esse orçamento para a defesa. Tentar um apelo patriótico que seja, que envolva inclusive a direita, que envolva o centro, para essa tentativa de maior orçamento para a defesa. Isso tem que passar também as bancadas de direita. Se ficar só assim, vamos tirar do executivo que está sequestrado pelo Congresso, vamos tirar mais essa grana e deixar a educação à míngua, acho que não vale. É melhor ser invadido. É verdade. E olha só, gente. Vai lá, Elô. Não vamos nos esquecer que tem 51 bilhões de emendas na mão do Congresso para o ano que vem. Sim. E esse ano tiveram 50 bilhões. Então, eu acho que não é só uma questão de destinar recurso, é uma questão de definir qual é a estratégia de defesa. Exato. A gente quer o quê? Nessa defesa. A gente quer ter um exército mais preparado para batalhas terrestres, campais? É isso que a gente vai enfrentar? Eu acho que esse não é mais o tipo de confronto que existe no mundo hoje. Existem ataques aéreos com bombas e existe quem tenha uma bomba atômica, quem tem um míssil, um foguete de longo alcance e que com isso evita ser atacado, não é isso? Então acho que isso tem que ser discutido também. Não adianta, precisamos dar dinheiro para as Forças Armadas. Tá. Para fazer o que exatamente, sim. né? Essa estratégia tem que ser definida antes da alocação dos recursos, na minha opinião. Perfeito. Muito bom, Elô. Perfeito. E olha, o Ministério da Fazenda, ele informou em nota divulgada hoje que o ministro Fernando Haddad não tratou nem formal nem informalmente com o governo do DF ou com a direção do Banco de Brasília sobre o caso envolvendo a instituição financeira estatal. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, Haddad teria dado um ultimato ao governo do Distrito Federal para a realização de um aporte de 4 bilhões de reais no BRB, sob pena do banco sofrer intervenção. Em nota divulgada na semana passada, o BRB disse não descartar que pode receber um aporte do seu controlador, o governo do Distrito Federal. Isso caso seja confirmado prejuízo à instituição no caso do Banco Master. As investigações da Polícia Federal indicam que a fraude financeira envolvendo o Banco Master e o BRB pode chegar a 12 bilhões de reais. A gente conversa agora com o deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal e autor do requerimento para a abertura da CPI do Banco Master. Olá, deputado, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias segunda edição. Já vou emendar a primeira pergunta, tá? Porque receber um aporte do governo significa injetar dinheiro público para resolver um problema do Banco Master, né? Bom, boa tarde, é um prazer aqui participar com vocês do ICL. Sem dúvida, é mais um absurdo lesar a população do Distrito Federal 2 vezes. A população já foi lesada por um banco público, pelo BRB, que comprou algo inimaginável, 12,2 bilhões de reais de títulos inexistentes do Banco Master, numa operação que foi defendida com unhas e dentes, com um entusiasmo que estranhou a todo mundo pelo governador Ibanez Rocha, que mesmo depois do Banco Central desautorizar a compra do Banco Master pelo BRB por 2 bilhões de reais, com o objetivo de esconder a operação anterior de compras dos 12,2 bilhões de títulos inexistentes, ainda assim o governo do Distrito Federal, através do BRB, contratou, vocês se lembram disso, foi noticiado pela imprensa, o ex-presidente Michel Temer para tentar fazer com que o Banco Central voltasse atrás nessa decisão. E é óbvio, se tem um rombo de 12,2 bilhões de reais de títulos inexistentes, que alguém vai ter que cobrir esse rombo para o banco não quebrar. Se é que é possível isso. E agora apareceu o governador Ibanez Rocha, que era o grande garoto propaganda dessa operação, dizendo que vai ter que apertar os cintos no Distrito Federal, que a arrecadação vem diminuindo, porque o próprio presidente atual do BRB reconheceu que o controlador, que é o governo do Distrito Federal, vai ter que fazer um aporte bilionário no banco para cobrir o rombo. Agora vejam vocês, no final do ano passado, o Hospital da Criança,
o último hospital construído em Brasília, no meu governo, um hospital referência para o mundo todo, como disse o secretário-geral da OMS, teve que fechar 79 leitos, inclusive vários leitos de UTI, por falta do repasse de algo em torno de 79 milhões de reais. E nós estamos falando da necessidade do GDF aportar bilhões de reais para cobrir um rombo provocado pelo presidente do BRB com o apoio entusiasmado do governador Ibanez Rocha. E me estranha muito que nessa última decisão do ministro Toffoli, de bloqueio de bens, de sequestro de bens, que estando o BRB com esse rombo de bilhões de reais provocados pelo presidente com o apoio do governador, por que o presidente Paulo Henrique e o governador Ibanez Rocha não tiveram os seus bens bloqueados ou sequestrados também para cobrir parte desse rombo bilionário que eles provocaram no BRB? Então, são muitas questões que precisam ser explicadas e a população do Distrito Federal tem o direito de saber o que foi efetivamente feito, quem são os responsáveis, para que eles possam ser punidos, tenham seus bens sequestrados, para que pelo menos parte desse enorme prejuízo do BRB possa ser reduzido. Deputado Rodrigo, a Elô tem uma pergunta para fazer para o senhor. Vai lá, Elô. Boa tarde, deputado. Pois é, o senhor que foi governador do Distrito Federal, né? Eu gostaria que o senhor, se tiver algum outro exemplo que o senhor possa dar da consequência que pode haver para o Distrito Federal se o DF tiver que colocar 4 bilhões ou 2 bilhões que seja dentro do BRB, de onde vai sair esse dinheiro, o que vai acontecer com as contas do Distrito Federal se realmente ele tiver que colocar esse dinheiro todo no BRB? Um caos total, né? Nós já estamos vivendo uma situação de muita dificuldade próxima do caos. Na área da saúde já está um caos. Pergunte a uma pessoa que precisa de um atendimento na rede pública de saúde do Distrito Federal. Ele simplesmente não consegue. Tem uma parcela grande da população hoje que está buscando atendimento no entorno. As pessoas não estão conseguindo fazer cirurgias fundamentais, como cirurgias de câncer, por exemplo. Acabei de dar um exemplo do Hospital da Criança. Foram fechados leitos de UTI, minha gente. Ali uma criança que tem câncer não pode esperar. Ela precisa do leito de UTI naquele momento, senão aquilo pode significar a diferença entre a vida ou a morte. Agora, se o Distrito Federal ainda tiver que aportar bilhões de reais para cobrir o rombo do BRB, nós teremos o caos instalado na cidade. Então, realmente é uma situação muito grave e é muito importante que tudo seja esclarecido, possa ser colocado luzes acima desse episódio, desse escândalo, que nas palavras do ministro da Fazenda, essa é a maior fraude financeira da história do país. Nós não estamos mais falando de centenas de milhões de reais, nós estamos falando de dezenas de bilhões de reais. E alguém pode acreditar que um banco profissional como o BRB compraria 12 bilhões de títulos inexistentes, ou seja, uma fraude de 12 bilhões de reais, se não tivesse o apoio do governador, o apoio do presidente do banco, ou seja, aquilo, e com uma confiança absoluta na impunidade, e depois uma tentativa de comprar o banco por 2 bilhões de reais para esconder essa operação anterior, não é possível que isso fique impune diante do descalabro que a gente está assistindo no nosso país. Deputado, eu chamo a atenção, Heloísa, das coincidências que aconteceram no mês anterior à compra do Banco Master. Primeiro, muito importante registrar que o PSB foi o primeiro partido a denunciar isso, ainda quando o governador Ibanez manifestou a intenção de comprar o Banco Master. O Ricardo Capelli fez essa denúncia, nós fizemos essa denúncia, o PSB formalizou junto ao Ministério Público Federal, ao Banco Central, à Polícia Federal, mas naquele mês nós tivemos a tentativa de aprovação da PEC da blindagem, que a população corretamente denominou de PEC da bandidagem. Nós tivemos a tentativa de esvaziamento dos poderes, das atribuições da Polícia Federal,
E nós tivemos uma articulação do Centrão no sentido de colocar para votar um projeto de lei, colocar em urgência um projeto de lei para permitir a substituição de diretores do Banco Central como uma última tentativa de pressão junto àqueles diretores que estavam analisando a possibilidade de compra do Banco Master pelo BRB. Ou seja, isso não são meras coincidências. Daí a importância de se instalar uma CPI, de se aprofundar nessa investigação com serenidade, com seriedade, com firmeza, para poder identificar os responsáveis, punir os responsáveis e buscar medidas legislativas que possam evitar esse tipo de fraude com essa facilidade que foi feita pelo Banco Master. Claro, todos nós sabemos que só chegou aqui graças a todas essas intervenções políticas que permitiram essa maior fraude bancária da história do país. Pois é, deputado Rodrigo, de fato, né? Temos aí um sistema financeiro em xeque, né? Tá todo mundo com medo. A gente não sabe o que a gente faz com o nosso dinheiro e muitas vezes a gente nem sabe onde o nosso dinheiro foi investido. Então aí temos duas frentes muito difíceis. Um banco público, né, deputado? Um banco público que exige o maior zelo do mundo. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse para quem não acompanha a política do DF, do Distrito Federal, qual é a relação tão assim íntima entre o Vorcaro, dono do Banco Master, e o governador Ibanez Rocha, que faz com que se pense num negócio como esse, que daria um enorme prejuízo de 12 bilhões ao povo do Distrito Federal. De onde vem essa relação, deputado? Olha, eu já procurei imaginar de tudo qual seria o interesse legal, efetivo, legítimo do BRB de comprar o Banco Master, que era um banco que todos no mercado, já sabiam e já sinalizavam dos problemas graves que o Banco Master tinha. Depois nós tivemos a Operação Carbono Oculto. A Operação Carbono Oculto demonstrou que a casa onde o Vorcaro fazia relacionamento político era paga por um fundo que era controlado pelo PCC. Agora, recentemente, nessa última operação, estão cada vez ficando mais claros vários laços desses fundos que também negociavam com o BRB vinculados ao crime organizado. Então, assim, é claro que a gente precisa comprovar isso, mas a minha intuição é de que certamente isso era um negócio em que particulares estavam ganhando muito dinheiro, fortunas, centenas de milhões de reais, numa grande negociata envolvendo um banco público, envolvendo um banco falido com vários laços, digamos assim, com fundos que agora a Polícia Federal está demonstrando que tem vínculo com o crime organizado. Pois é. É muito grave. Deputado, eu sei que a gente está bem... Eu sei que a gente está bem apertado de tempo aqui, mas eu queria que o senhor me dissesse, se for possível rapidinho, quantas assinaturas o senhor já conseguiu para essa CPI do Banco Master e se o senhor acredita que vai ser possível convencer o presidente da Câmara, Hugo Mota, a instalar essa CPI. Olha, nós já temos, até a última vez que eu olhei, nós já tínhamos 185 assinaturas, colhi muitas assinaturas agora no período de recesso. Nós apresentamos esse pedido de CPI, fomos o primeiro ainda no final de novembro. Nós temos assinatura de membros de praticamente todos os partidos da casa e eu pretendo, na semana que vem, procurar o presidente Hugo Mota. É da necessidade, eu acho que será vergonha para o Congresso Nacional se o Congresso Nacional se omitir e não fazer a investigação que todas... Perdemos o deputado Hollenberg, mas, enfim, vamos aguardar, né, para ver se essas assinaturas realmente se concretizam. Quem sabe aí vem aí mais uma CPI. Ele voltou? Voltou. Tudo isso. Deputado, a gente perdeu o senhor num pedacinho aí da sua fala, mas já temos quantas assinaturas mesmo até o momento? 185 assinaturas na última vez que eu consultei, assinaturas de membros de todos os partidos, e praticamente todos os partidos da casa. Tá ótimo. Deputado,
Obrigada, viu, por participar conosco aqui do nosso ICL Notícias segunda edição. E sim, precisamos de uma investigação rigorosa para que isso nunca mais se repita. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É isso, Alô. Respondido, querida. Ok, é isso aí. Precisava saber, né? Claro, com certeza. Então todo mundo de Não, olho. agora, essa ligação dos governadores, que não é só o Ibanez, com o Vorcaro, é que eu queria tentar entender. O que aconteceu no Rio também, o Cláudio Castro é totalmente envolvido na Previdência Estadual dos funcionários públicos do Rio de Janeiro, meteu também para o MASP, no Amapá a mesma coisa. O que esses caras estão querendo? A gente até que sabe um pouco, mas não pode dizer agora. Né? Deixa pra lá. Ainda é segunda-feira. Heloísa Vilela, obrigada. Um beijo pra você e bom descanso. Tchau, pessoal. Até quarta-feira. Fechado. Olha só, minha gente, o ICL promoveu a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Foram ouvidas mais de 10 mil pessoas de todo o país que foram entrevistadas com os métodos mais avançados de pesquisa. E nós descobrimos a verdade sobre o que você pensa. Como é que pensam os brasileiros? E os resultados serão revelados numa super live, num super lançamento ao vivo, na quinta-feira agora, dia 22. Mas, para matar um pouquinho da sua curiosidade, nós convocamos o nosso mega super repórter Vitinho na Rua para investigar o que é que o brasileiro pensa sobre os temas que irão movimentar o ano de 2026, o ano em que teremos eleições decisivas. Vamos ver o que o Vitinho descobriu. Vamos lá. Rapaziada, Vitinho do Vitinho na Rua começando sério hoje. O que pensam os brasileiros? Ano de eleição, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas sérias vão acontecer esse ano. Então, vambora. Israel, pra você, bandido bom é bandido o quê? Não tem bandido bom. Amparado pelo Estado, né? Preso e naquela cadeia lá de El Salvador ainda. Eu diria recuperado, mas numa visão geral, preso. Por quê? Por que você acha isso? Porque é só assim pra acabar com a criminalidade. Você acha que a polícia do Brasil é violenta? Não. Com certeza, cara. Eu acho que cada ação é uma reação. Por quê? Porque não tem violência da polícia. A polícia não tem autoridade no Brasil. Já tive alta situação constrangedoras, tá ligado? Acho que constrangimento é o que mais fere nesse caso, sabe? Em um grupo de 10 pessoas, 9 são culpadas de um crime grave. Uma é inocente, mas você não sabe qual que é. Você pune as 10 ou não pune ninguém? Punir ninguém. Tá no meio de pessoas erradas, você tá... Ou se você não fez algo errado, você tá encaminhando pra fazer, sabe? Eu acho melhor não punir ninguém. Diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Então você tá no meio das 10, não é inocente, né? Infelizmente, punir as 10. E se tivesse um filho seu ou um familiar seu no meio dessas 10? O discurso ainda é o mesmo? Sim. Acha que tem que punir? Acho. É consequência dele, não minha. A independência da minha família, se for culpado ou inocente, tem que julgar como deve ser julgado, né? Agora, com certeza, segurança pública é um tema quente e que preocupa todo brasileiro, Juliano. More você no melhor bairro de São Paulo ou na periferia, assim. Mexe com paixões, Mexe né? Com paixões, com medos, né? Por isso que é importante, é muito bacana essa pesquisa que o ICL vai divulgar na quinta-feira, porque pesquisa, ela não fala a verdade sobre o mundo, mas nos ajuda a entender por onde que andando, né, por onde que passam as reflexões da sociedade, né? E muitas vezes, Robertinho, a gente acha que sabe o que o povo pensa, e quando vê uma pesquisa como essa, a gente se surpreende com as camadas que estão presentes de preconceitos, convicções morais, né? Valores. Então aqui é uma baita de uma oportunidade que quem está nos assistindo vai ter também, gratuita, né, que é o mais importante, para acessar uma pesquisa que a gente sabe que é séria, porque se foi feita aqui pelo ICL, certamente está livre de qualquer interesse, qualquer viés político ou econômico. Vai sair um belo de um trabalho aí na quinta-feira. Então eu reforço aqui que os resultados da pesquisa, a verdade sobre como pensam os brasileiros, você vai conferir ao vivo na super live de lançamento na quinta-feira, dia 22, às 8 horas da noite. Olha o time de peso: Eduardo Moreira, Gessé Souza, professor Castro Rocha, Luiz Costa Pinto, Luiz Eduardo Soares e também a Tatiane Cruz. Garanta sua vaga, corra lá em icl.com.br/pesquisa, porque você não pode perder.
Vai ser interessante a gente debater sobre os temas mais importantes e que mais incomodam os brasileiros, Chico. Pode surgir aí tema que a gente não tem no radar. Sim, Roberto, é ano de eleição, né? E a gente ouviu aí você falar de um grande nome que é o Luiz Eduardo Soares, um pensador da segurança pública. Então, ele vai estar ali também explicando o resultado da pesquisa. Esse é um cara para se ouvir sempre. Muito bom. Olha só, vamos chamar nosso colega Jamil Chad, que está trabalhando horrores, porque o Trump não te dá sossego, hein, Jamil? Boa noite para você. Boa noite a todos. Boa noite, Roberta. Na verdade, o Trump engatou uma cesta, né, e vem, obviamente, ampliando tudo que a gente temia, basicamente, toda a radicalização tem sido, inclusive, ampliada e os projetos cada vez mais assustadores, sem dúvida nenhuma. Ô, Jamil, você lembra de outra época em que as notícias internacionais foram tão frequentes, bombaram tanto? Porque é manchete sobre manchete, assim, é difícil até de acompanhar. Eu acho que, na verdade, nós estamos, sim, neste momento mais crítico da transição de uma ordem que acabou, ela já acabou, uma nova ordem está sendo desenhada e nós estamos no meio desse rascunho. Essa é a verdade. Então, cada pincelada, cada tentativa justamente de desenhar essa nova ordem, claro, ela gera essa comoção, essa turbulência ou esse susto todo, porque, claro, é tudo absolutamente novo. Desde a ruptura com tratados internacionais, mas também a criação de novas instituições como começam a ser já planejadas. E, claro, a reação contra esse movimento também é algo que a gente precisa observar. Então, nós estamos no meio desse rascunho. E, claro, a turbulência é extremamente forte. Você perguntou se eu me lembro como jornalista, sem dúvida, não vejo nada parecido. Inclusive, o 11 de setembro de 2001, que foi aquele momento absolutamente devastador para tantos de nós e como imprensa, obviamente, quem teve naquele momento trabalhou que nem sem dormir por dias e dias e dias, mas era algo localizado. Era, claro, né? Nova York, tudo que aconteceu nos Estados Unidos, e depois logo transferido para o Afeganistão e depois para o Iraque. Mas ali se encerrava. Agora não, agora nós estamos falando de uma redefinição da ordem global. Vamos começar com um assunto que você publicou no nosso portal, iclnoticias.com.br. Na reportagem, você diz que o governo francês sinalizou que não pretende participar agora do Conselho da Paz, que foi proposto por Donald Trump. Eu lembro que esse Conselho da Paz ele foi criado para administração da faixa de Gaza, com o objetivo de supervisionar um grupo de tecnocratas que atuariam na chamada reconstrução. Tá? Segundo a agência AFP, a França não pretende aceitar o convite por acreditar que o Conselho traz questões maiores do que Gaza. O Ministério das Relações Exteriores francês publicou um texto comentando o convite de Trump. Vamos dar uma olhadinha no trecho. Abre aspas. Em conjunto com nossos parceiros próximos, estamos analisando as disposições do texto proposto como base para este novo órgão, cujo escopo vai além da atuação em Gaza. Tá aí, ó. E nesse mesmo texto, o governo francês reforça que o compromisso de Paris é com a ONU. Jamil, vai ser uma opção, né, que os países convidados terão que fazer, né? Ou esse Conselho de Paz, que, ao meu ver, seria um paralelo à ONU, ou continuar na ONU e reforçar a importância da ONU, para que ela volte a ter a importância que ela tinha antigamente, quando foi criada, principalmente. Então, esse é o grande dilema, você tem toda a razão. Vamos só dar alguns passos para trás, porque, claro, essa é a grande novidade. Donald Trump falou por muito tempo Conselho de Paz para Gaza, Conselho de Paz para Gaza. Mas na sexta-feira, quando ele apresentou o tal do Conselho de Paz, não era mais só para Gaza, era o Conselho de Paz. Nós, no ICL, no sábado, publicamos o texto completo vamos dizer assim, da Constituição dessa nova organização. A carta, em vez da ONU, a carta do Conselho de Paz. Roberta, em nenhum momento do texto está escrita a palavra Gaza.
Não está escrito a palavra Gaza, não está escrito a palavra Palestina, nem Israel. Ou seja, é sim uma nova organização internacional para rivalizar, sim, com o Conselho de Segurança da ONU. Mas aí com muitas diferenças, muitas. Primeira delas, vamos do mais simples ao mais complexo. O mais simples, hoje a ONU tem 6 línguas oficiais, né? Então o russo pode falar em russo, chinês, etc., inclusive para mostrar a dimensão global que é essa instituição. No Conselho da Paz de Donald Trump, Chico, só tem uma língua, inglês. Only English. Óbvio. Imagina só se vai precisar fazer tradução para alguma outra coisa. Então começa ali, muito simples, mas muito simbólico. Outro detalhe, a questão dos países. Quem é que participa? Bom, vamos ter 2 categorias de países. Uma delas é o país que foi convidado, então qualquer país, muitos países foram convidados, mais de uma dezena, certamente. E aí o país tem um mandato de 3 anos. Depois de 3 anos, ele precisa sair, precisa participar mais uma vez de eleição. Agora, você consegue uma cadeira permanente, uma espécie de cadeira cativa num estádio de futebol, se você for lá e pagar. Então, se você der $1 bilhão para essa instituição, você tem cadeira cativa. Então, espera aí, não é a legitimidade daquele país, não é a dimensão política que aquele país tem, não é a importância diplomática daquele país, não é nada disso. É quem paga, leva. Muito parecido com vamos dizer assim, o padrão Trump de organizações, né? Então, essa é uma outra diferença muito grande. Agora, a principal delas, Roberto, sem dúvida nenhuma, é o fato de que tudo será votado, sem dúvida nenhuma, todos participam, eu, você, Roberta, Juliano, Chico, todos poderemos votar, mas, ao final das votações, cabe à presidência do Conselho de Paz autorizar aquela medida a entrar em vigor ou não. A presidência não é do governo de algum país, não, é do presidente Donald Trump. Está na carta de criação, de fundação dessa instituição, que a presidência de Donald Trump não é dos Estados Unidos. Não é que daqui a 4 anos, então, o Kamala Harris, Joe Biden, etc. Não, é da persona Donald Trump. Então, calma aí. Donald Trump tem o poder de veto sobre qualquer assunto internacional? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, essa declaração da França, que parece muito sensata, né? A França é o primeiro país que publicamente está dizendo não participo. Nós sabemos que o governo brasileiro também já tomou eu diria, uma decisão inicial, pelo menos preliminar, de que não convém fazer parte disso. O governo brasileiro já vai nessa direção, nós publicamos, inclusive, ontem essa matéria, mas o governo da França é o primeiro que está publicamente dizendo isso. Porque eles são contra Donald Trump, porque eles têm bom senso? Não, olha só, porque no Conselho de Segurança da ONU, a França também tem poder de veto. Ela é uma das 5 nações no mundo que tem poder de veto. Você trocaria o Conselho de Segurança da ONU por um Conselho de Paz de Donald Trump, no qual você vai ser só mais um, ou você fica naquele que você tem o poder de veto? Então a França fez uma escolha, e a escolha dela é pelo poder dela no mundo. Agora, o que vai ser muito interessante de assistir é como os diversos países do mundo vão se comportar. Milei saiu correndo e disse, eu estou dentro, podem contar comigo. Ele foi o primeiro, na verdade, a falar isso. Mas e os outros? Como é que o mundo vai reagir diante desse Conselho de Paz? Ou a gente podia mudar o nome e dizer que simplesmente Donald Trump quer uma ONU para chamar de sua. Conselho do Trump. É impressionante. Quem acompanha a política internacional, assim, eu sou viciado em política internacional, como o Jamil. Eu nunca vi nada mais esdrúxulo, indecoroso, absurdo. Me faltam adjetivos, Jamil, para descrever o que é esse. É um deboche. Né? É um deboche com o sistema internacional, é um deboche com a política. Parece realmente parece uma piada de um programa de televisão. É um negócio tão esdrúxulo, né, essa proposta. E tem alguns detalhes, quer dizer, o Jamil mencionou que um governo pode comprar o seu assento desde que pague em dólar e em dinheiro vivo
Não vale transferência, não vale emissão de... Tem que levar um pacote com $1 bilhão em dinheiro vivo e entregar na Casa Branca. Entendem assim? Parece que nós estamos falando de um show de televisão, assim, de uma coisa meio idiota. Então, assim, realmente, Jamil, eu acho que qualquer país não, os países não são só seus governos, os países são seus povos, são suas fronteiras, são as suas tradições. Qualquer governo, qualquer chefe de Estado que sair abanando o rabo, como o Milei fez de forma ridícula, vai sair desmoralizado desse processo. Porque a comunidade internacional, por mais que esteja em crise a noção de multilateralismo, por mais que os instrumentos estejam desmoralizados, o que aconteceu em Gaza, né? E a completa e absoluta incapacidade da ONU de impedir o genocídio sionista em Gaza, quer dizer, elas estão desmoralizadas, mas daí a embarcar numa palhaçada dessa é outra coisa. Eu acho que qualquer governante que embarcar nessa canoa furada vai sair muito desmoralizado. Agora, Jamil, você que está acompanhando aí nos bastidores, eu falei com o ex-ministro Celso Amorim ontem, ele me disse que não tinha falado com o presidente Lula ainda, mas que entendia esse Conselho de Paz não como um conselho para uma tarefa específica, é um espaço para substituir a própria ONU e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele me disse que não tinha conversado com o presidente e que não sabia qual seria a definição da reunião que foi convocada para hoje às 9 da manhã. Depois você apurou que a tendência, como me parece mais razoável, é do Brasil declinar desse convite. Agora, por que está demorando tanto? Se foi às 9 da manhã a reunião, por que o Brasil já não saiu mencionando que aceita gentilmente, que agradece gentilmente o convite do Trump, mas que declina, hein, Jamil? Olha, Juliana, o que eu escutei, pelo menos, essa versão que eu escutei claro, é uma reunião mais ampla, então é só de uma, vamos dizer assim, de uma das alas que participa da reunião, mas que uma das tendências seria a de adotar a seguinte estratégia. É tão esdrúxulo a proposta, ela é tão esdrúxula, ela é tão radicalmente contra os interesses brasileiros, que, na verdade, uma resposta do Brasil seria permanecer em silêncio, ignorar, inclusive, a existência dela. E deixar, isso eu ouvi justamente do governo, deixar que outros países ridicularizem essa proposta, ao ponto dela morrer sozinha. Né? E aí você fala, bom, de que proposta vocês estão falando, porque realmente não tem nada a ser discutido aqui. Então, não é porque nós estamos em dúvida, ou porque o Brasil está ponderando, será que eu entro, será que eu não entro? Não é nesse caminho. É no caminho de considerá-la tão absurda que não vale a pena nem dar uma resposta. Essa é uma ala, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu sei que quando a reunião começou, um dos, vamos dizer assim, grupos dentro do governo defendia essa postura, de que a gente simplesmente ignore o absurdo que é essa proposta. Se você me permite, Roberto, eu queria fazer só uma comparação, porque o Juliano tocou num ponto fundamental dessa questão tão esdrúxula. Em 1945, quando os Estados Unidos, então, vão liderar o processo para criar a ONU, eles pensam no seguinte: precisamos de uma organização internacional que consolide o nosso poder no mundo. Então, não é um gesto de generosidade, vamos criar uma ONU para salvar o mundo, não. É um gesto para consolidar o poder americano no pós-Segunda Guerra Mundial. É para isso que a ONU foi criada. Tanto que a estrutura de poder dela reflete justamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas, naquele momento, o governo americano pensou o seguinte: nós precisamos criar uma instituição que tenha legitimidade internacional. Nós precisamos criar uma instituição que, de alguma forma, atenda aos interesses até mesmo dos nossos inimigos. No caso, naquele momento, a União Soviética. Então, o governo americano faz uma ofensiva diplomática muito inteligente. Chama o Reino Unido, né, o parceiro absolutamente leal, chama a China, no caso era Taiwan, né, Taipei, e fala, olha, estamos querendo formar isso aqui e gostaríamos, claro, de convidar os soviéticos, mas vamos fechar primeiro um acordo entre nós, depois vamos convidar os soviéticos e depois a França bateu, até que conseguiu um lugar no Conselho de Segurança também, e aí foi formado, basicamente, essa instituição com 5 membros permanentes e que depois, claro, vai ser detalhado e a ONU, então, é criada. Mas o governo americano fez muita questão
de ter o espaço para que a União Soviética pudesse existir dentro dessa instituição, porque eles sabiam que sem a União Soviética não adiantava você criar um conselho de segurança do quê? Se metade do mundo está de fora. Então, foram muito hábeis, colocaram a União Soviética para dentro. A União Soviética tinha uma preocupação muito grande, que é um trecho muito importante da história, basicamente, do século XX, quando Molotov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, da União Soviética, disse, calma aí, esse Conselho de Segurança vai ter autoridade para declarar uma guerra, para declarar, condenar uma invasão, etc. E o ministro das Relações Exteriores britânico disse para ele, senhor Molotov, fique tranquilo, você também terá poder de veto. Então, ali é basicamente costurado esse acordo que todos são atendidos. Neste caso agora de Donald Trump, não. Ele costura basicamente um acordo com ele mesmo, tanto que se você leu a declaração inteira, e ela está no site do ICL, quem quiser pode ir lá ver, tem um trecho do acordo que diz o seguinte, não serão toleradas nenhuma reserva a esse tratado. Ou seja, ou você, país X, aceita ele inteiramente como ele está, ou você não entra. Ou seja, não há negociação. É uma imposição de um acordo. Só para completar aqui, porque as histórias de 1945 são espetaculares. Quando todas as delegações vão para São Francisco para, então, assinar a declaração que cria a ONU, a Carta de São Francisco, a carta que cria a ONU, ainda tinha muitos pontos indefinidos. E aí, claro, os americanos estavam muito preocupados qual seria a posição da União Soviética. O que eles fazem? Eles contratam alguém que fazia leitura labial em russo. Os americanos contratam um espião, basicamente, que conseguia ler o que a delegação soviética falava entre eles para tentar entender o que é que eles queriam e aí formular algum tipo de proposta que pudesse atender, ou pelo menos atender parcialmente aos interesses dos soviéticos, para que eles pudessem, então, assinar a Carta das Nações Unidas, que seria, então, assinada em 1945. Essa era a dimensão da diplomacia naquele momento. Hoje é mais no porrete, mísseis e ameaças. Vyacheslav Molotov, ministro das Relações Exteriores da União Soviética e presidente da Internacional Comunista em 1943. Grande lembrança, Jamil. Vai lá, Chico. Eu não achei que você ia chamar o Nobel da Paz aí. Vou chamar o Nobel da Paz. Se você quiser fazer algum comentário sobre essa proposta absurda, né? É uma proposta que diz, feche os olhos e os ouvidos e só aceite. De um absurdo para outro, né? Porque agora nós vamos né? Segura a onda que eu vou com tudo. Sim, gente, porque aparentemente, né, a segurança do mundo está nas mãos de um menino mimado, que não aceita o fato de não ter recebido o Nobel da Paz. Tanto que, presta atenção, no domingo, o Trump enviou uma carta ao governo norueguês se queixando de não ter recebido, de não ter sido agraciado e sugerindo que, por causa disso, vai pensar mais nos Estados Unidos do que na paz mundial, tá? Vamos ver um trechinho do que ele teve coragem de postar. Seguinte, escreveu assim. Dado que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por eu ter parado mais de 8 guerras, já não me sinto obrigado a pensar exclusivamente na paz, embora ela continue sendo predominante. E agora posso pensar no que é bom e adequado para os Estados Unidos da América. Ô, Jamil, juro, é muita cara de pau. Já falei isso, mas eu repito, porque é uma atrás da outra. Agora ele vai começar a pensar. Tá. Não, isso é pior, pelo seguinte, não é uma postagem, isso é uma carta oficial de um presidente de um país para um primeiro-ministro de um outro governo. Né? É absolutamente chocante, é tão chocante, e esse é o bastidor um pouco dessa história. Donald Trump manda essa carta para o primeiro-ministro da Noruega, e eles ficaram em dúvida se era verdade esse bilhete, para vocês terem uma ideia. Né, da dimensão, e ela é muito curta, inclusive, não é uma carta extensa, etc. É basicamente uma carta dizendo, gente, como assim não recebi o Prêmio Nobel da Paz? Agora vão ter que me aguentar, vão ter que me engolir, como diria o velho Zagallo, né, Chico? Basicamente desse jeito que ele se apresenta ali. Agora, tem alguns erros profundamente preocupantes. O primeiro deles, ele considera que o Prêmio Nobel é dado pelo governo da Noruega. Não é assim.
Não é o governo da Noruega que dá o Prêmio Nobel da Paz. É uma fundação que sim tem alguns membros do governo, mas o governo não é maioria, justamente para evitar a politização, vamos dizer assim, de política doméstica da Noruega. O prêmio sempre é político, sem dúvida nenhuma, mas é uma tentativa de você, obviamente, criar um prêmio que não passe pelo governo norueguês do momento. Então, o primeiro-ministro da Noruega responde para ele dizendo, olha, eu entendo sua frustração, etc., mas não somos nós que definimos o prêmio. É muito revelador isso, porque é de alguém que acha que não existe independência nem dos poderes, nem das instituições, nem de ninguém dentro do seu país. O que fala mais sobre ele mesmo e o seu próprio projeto de poder nos Estados Unidos do que da Noruega, né? Quando ele considera que está todo mundo subjugado ao líder máximo daquele país. Então, é muito preocupante por esse aspecto também. Também é a preocupação óbvia, que a gente pode falar, um menino mimado, não superou, vai ter que passar por análise. Eu estou querendo ligar para o Christian Dunker, né? De repente eles podiam conversar com o grande Christian, o Alexandre Coimbra, algum desses grandes caras que nós temos no Brasil, para conversar com ele, porque é uma questão para ser superada, mas, acima de tudo, é uma autorização que ele se dá, né? Obviamente ele está instrumentalizando tudo isso, ele se dá a autorização para seguir com sua política de não respeitar nem as soberanias, nem a integridade territorial de ninguém. Não é de alguém da América Latina, de alguém que fala espanhol, que tem cara de latino, ou cor de latino. Não, estamos falando agora, obviamente, dos europeus que estão absolutamente chocados que isso está acontecendo com eles. Aquela sensação de traição, sabe, Chico? Conosco? Como assim? Desde quando nós merecemos esse tratamento? Sabe com quem estão falando? Aquela história. Tem sido curioso assistir isso tudo daqui. Mas o Chico vai falar, mas só para dizer, bem feito. Não, eu ia nessa linha. Bem feito. Merecido. Pô, eles estão ali ajoelhados diante do Trump desde o primeiro momento. Exatamente. Nem uma notinha de repúdio, que já não é nada, assim, de nenhum país até agora. Foi necessário o Trump ameaçar a Groenlândia, ameaçar a Noruega, nesses termos, achando que era dela, da Noruega, o Prêmio Nobel da Paz por inteiro. Foi necessário o Trump não ficar satisfeito com a medalha que a Maria Corina entregou para ele, ali metade do Nobel é seu, pode ficar aí com essa medalha, guarda aí e faz de conta que você ganhou. Assim, nada foi suficiente para uma reação da Comunidade Econômica Europeia. Então, bem feito. De ter alguma reação. Chegou a hora da turma unida em torno da OTAN dizer alguma coisa. E eu acho que agora vai... Mas por favor. Esse é um dilema. Esse é o dilema que eles estão, Chico. Você tem toda a razão, porque por muito tempo, no primeiro mandato de Donald Trump também foi assim. Desta vez eles começaram assim, dizer, não, vamos acomodar. Nós não queremos escalada de tensão. Nós sempre podemos ceder aqui, podemos ceder ali, vamos entregar os anéis e ficar com os dedos, etc. E vamos, de alguma forma, contentar o ego daquele personagem lá do outro lado do Atlântico. Não tem acontecido assim. Ele coloca barreira, ele coloca uma tarifa, na verdade, ele não respeita quem cede. Isso tem ficado cada vez mais claro. Que cada governo, cada líder que se apresenta como, não, eu sou um mediador, eu sou do diálogo, eu vou ceder aqui, etc. Aí ele descobre que, justamente com aquele país, ele pode justamente pedir mais, pode passar por cima, e os europeus estão assustados porque finalmente se deram conta que aquele parceiro estratégico desapareceu. Agora, ficam algumas perguntas. Primeira delas, qual o futuro da OTAN numa situação como essa? Né? Essa é a primeira grande questão. A segunda questão, que é óbvia, é se a Groenlândia é o ponto final. Eventualmente você entrega a Groenlândia
Mas e a Islândia, que está ali do lado também? Faz parte ou não faz parte? Até onde vai essa cobiça de Donald Trump? Ninguém sabe dizer. Tem outro detalhe também curioso aqui, Chico. Na quarta-feira, Donald Trump desembarca aqui na Suíça. Ele vai fazer um discurso às 10h30 da manhã, do horário brasileiro, no Fórum Econômico Mundial de Davos. Mais uma vez, Davos colocando o tapete vermelho para Donald Trump. Muito curioso para ver, em primeiro lugar, o tom do discurso dele, né, o tom que ele vai usar justamente na Casa dos Europeus, falando para os europeus, e, claro, a reação dos empresários, aqueles que aplaudiram, torceram por sua vitória, porque, afinal de contas, iriam ficar sem impostos para grandes fortunas, teriam liberalização total, etc. E agora estão descobrindo que também estão sentindo dores, com a exceção daqueles que optem por investir dentro dos Estados Unidos. Então, obviamente, ainda é um momento muito crítico. Tudo isso, gente, com apenas um ano de governo. Amanhã completa um ano de governo de Donald Trump. Só um ano. Que loucura. Parece que já foram 50 anos. E agora, só, Robertinho, perdão, só para nossa audiência não achar que a gente está aqui para fazer troça de piada com coisa séria. Eu falei bem feito, porque, na verdade, o que nós temos visto é uma posição covarde dos líderes da União Europeia, né, diante do que está acontecendo. Aliás, a União Europeia, que foi muito covarde diante do genocídio em Gaza, muito tímida, né, países venderam armas para Israel até aí poucos dias, aí só no final de 2, 3 anos de genocídio pararam de vender armas, é o caso da Alemanha, o caso da Espanha, né, mas agora mesmo o bombardeio em Caracas, o sequestro do presidente da Venezuela, a nota do Macron é uma nota canalha, a nota do governo britânico é uma nota canalha. Eu sei que... O que salva é a nota espanhola, um pouco, assim. Né? Porque, claro, é um governo mais à esquerda, mas assim, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, é que, no geral, a concertação de poder na Europa, seja de governos mais de centro, mais de direita, e às vezes até de esquerda, como nós vimos no passado recente, ou de centro-esquerda, acaba sendo conivente com esse tipo de barbaridade, né? Agora, tem uma informação aqui, Jamil, do jornal Financial Times, que está dizendo que a União Europeia, ela avalia impor tarifas de 93 bilhões de euros aos Estados Unidos ou então restringir o acesso de empresas estadunidenses ao mercado europeu. Parece que vem uma reação aí, hein? Talvez tímida, mas vem, será? Não, vamos aguardar, porque, claro, isso está sobre a mesa, sem dúvida nenhuma, é uma das opções que justamente os europeus colocaram como um pacote de resposta a Donald Trump. Então, se as tarifas que Donald Trump for aplicar contra os europeus a partir do dia 1º de fevereiro entrarem em vigor, eles poderiam recorrer a esse pacote, mas Merz, o chanceler da Alemanha, já disse hoje que quer aproveitar a vinda de Donald Trump para Davos para negociar com ele e quer optar por outros caminhos que não seja a de uma escalada tarifária. Então, os europeus vão tentar, sim, negociar antes de aplicar essas tarifas, por vários motivos, porque, obviamente, os europeus sabem que eles podem aplicar tarifas, mas eles também sairão prejudicados, porque, claro, quando você impõe uma tarifa, aquele produto que está entrando, ele vai sair mais caro para o seu próprio consumidor, ele gera inflação. Então, os europeus sabem que sim, pode criar algum tipo de constrangimento para as exportações americanas, mas não vai ficar sem dor para o próprio consumidor europeu, que, por sua vez, pode punir esses governos nas próximas eleições. Várias dessas próximas eleições têm extrema-direita concorrendo. A extrema-direita que vai usar justamente esse capítulo econômico, esse capítulo do custo de vida, justamente para questionar os atuais governos. Então, olha que cilada enorme que a Europa vive. Se eu colocar tarifas para tentar frear Donald Trump, eu acabo correndo o risco de me prejudicar na minha própria eleição doméstica e dar de bandeja para a extrema-direita o poder. Então, é muito crítica a situação europeia, justamente porque montaram basicamente um sistema, Juliano tem toda a razão, passaram por décadas sem absolutamente construir soberania. E agora, obviamente, estão pagando um preço extremamente elevado. Agora, interessante, né, que o Donald Trump insiste na narrativa
de que os dinamarqueses não são capazes de defender a Groenlândia da Rússia, né? Eu tenho um trecho aqui para a gente ver o post do Trump, porque, gente, realmente inacreditável. Olha só, abre aspas. A OTAN vem dizendo à Dinamarca há 20 anos que vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito. Agora chegou a hora e isso será feito. Presidente Donald Trump. Trump ainda anunciou a imposição de novas tarifas contra a Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. As taxas serão de 10% sobre qualquer produto enviado aos Estados Unidos a partir de 1º de fevereiro. E a partir de 1º de junho, as tarifas sobem para 25%. Dá uma olhadinha na argumentação de Trump ao anunciar o novo tarifaço. Disse ele: agora, após séculos, é hora de a Dinamarca retribuir. A paz mundial está em jogo. A China e a Rússia querem a Groenlândia e não há nada que a Dinamarca possa fazer a respeito. Atualmente, elas contam com 2 trenós puxados por cães como proteção, um terceiro adicionado recentemente. Somente os Estados Unidos da América, sob a presidência de Donald Trump, podem participar desse jogo e com muito sucesso, Jamil, com muito sucesso. Não, o sucesso já declarado antes de começar a questão, né? Porque, obviamente, olha, é muito complicado, porque, obviamente, existe, sem dúvida nenhuma, uma disputa entre Rússia, China e Estados Unidos pelo controle dos mares. Isso tudo é verdade. A geopolítica é uma realidade, não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, a questão é que, ao se colocar como defensor do hemisfério ocidental ou das democracias ocidentais, ou sei lá de que forma você pode apresentar isso, o que no fundo Donald Trump está fazendo é obviamente rompendo uma aliança estratégica com a Europa. Mas o que ele não coloca nessas postagens é o fato de que, claro, nesse mesmo território, por coincidência, mas eu juro, Roberto, é absolutamente coincidência, estão reservas gigantescas de terras raras. Mas, claro, é uma coincidência. Obviamente, qualquer outro argumento seria um absurdo a gente citar aqui. O que eu estou dizendo aqui, obviamente, a questão do acesso, da ameaça russa é uma falácia em muitos aspectos, porque, olha só, se a gente está olhando muito para esse lado do mapa, né? Esse lado da costa leste dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, e aí chegando na Rússia do outro lado. Mas calma aí, do outro lado, no Pacífico, se eu não me engano, a Rússia chega até o território americano, né? O Alasca faz fronteira com a Rússia. Então, essa questão da defesa, etc., tem sérias dúvidas se isso faz algum tipo de sentido nesse contexto, né? Lá do outro lado não é uma ameaça, só uma ameaça desse lado. Tem muita questão aí ainda sendo colocada. A verdade é que sim, nós temos aí, diante dos europeus, talvez um dilema gigantesco. Eu estou muito curioso para saber como que os europeus vão sair dessa, sem romper a OTAN, sem romper o multilateralismo, ou seja, não entrando no Conselho de Paz de Donald Trump, porque isso também está dentro desse pacote, mantendo a aliança com os Estados Unidos, que é a sua grande parceiro nos últimos 80 anos, e ao mesmo tempo defendendo a sua outra fronteira das ameaças russas, estou dizendo da fronteira leste. É realmente um momento decisivo para os europeus. Decisivo, delicado, e estamos aí na expectativa dos próximos passos e, enfim, do que fará Donald Trump, porque ele é simplesmente imprevisível, né, Jamil? Querido, obrigada e uma boa noite para você, viu? Até breve. Boa noite para vocês todos. Certamente essa semana ainda será de muita notícia aqui, justamente com essa visita de Donald Trump e, claro, toda a negociação com os europeus. Quando não é, Jamil? Quando não é? Tchau. Boa noite, querido. Graças, Jamil. Olha, na sequência das reprises que reúnem as conversas mais marcantes de 2025, o Chico Pinheiro entrevista hoje ele,
o jornalista e nosso colega Jamil Chad. Ele próprio. O próprio. Olha lá, dobradinha de Jamil hoje na programação. É isso, gente. Em um mundo atravessado por guerras, disputas de poder e o avanço da extrema-direita, entender os bastidores da política internacional é essencial para compreender o lugar do Brasil nesse novo tabuleiro global. Olha só o que o Jamil falou ainda no ano passado sobre o expansionismo dos Estados Unidos na América Latina. Essa fala foi do ano passado, hein? Presta atenção. Os Estados Unidos, eu conversava com um diplomata americano, ele colocou o seguinte, que existem 3 eleições críticas para eles nos próximos meses na América Latina. Chile, este ano, Brasil e Colômbia no ano que vem. Olha esse mapa. Eles precisam dominar esses 3 para ter a América Latina toda nas mãos. Chile, Brasil, Argentina já tem, Peru já tem, Equador já tem. Se a Colômbia também cai, você tem basicamente a América do Sul na mão da extrema-direita, ou pelo menos simpático, Paraguai também, perdão, o Paraguai é um enorme aliado americano hoje. E aí, obviamente, para Donald Trump é a transformação da América do Sul, pelo menos na América do Sul, no seu quintal. Já tem El Salvador, etc, etc. Então é muito perigoso. O que está em jogo na eleição no Brasil no ano que vem é muito mais do que só o nosso destino, é o próprio destino da América do Sul. É isso, né? Chile já foi, mas temos Chile aí é Deus. Brasil, Colômbia, Peru, Costa Rica e Haiti. Tudo agora em 2026. E desses governos todos nós temos aí Colômbia e Brasil, obviamente são hoje os grandes pontos de resistência. A gente tem o governo do Yamandu Orsi no Uruguai também, mas o Uruguai é um país nesse concerto das nações aí bem mais secundário, né? Mas o Peru vive uma crise política duradoura, quase que interminável, insuperável há vários anos já, muito alinhado com os Estados Unidos hoje. O Haiti também vive uma baita de uma crise, né? Então vamos ficar de olho aí. Colômbia, aliás, nesse final de semana, Roberta, o presidente Gustavo Petro, junto com uma série de organizações, está promovendo um encontro para discutir exatamente a ameaça representada pelo Donald Trump e por essa ofensiva imperialista na América Latina. Não é um encontro com governos, com governantes, mas com lideranças políticas. Eu chego por lá na sexta-feira e trarei aqui tudo para o ICL do encontro que o Gustavo Petro está promovendo em Bogotá nesses 3 dias. Muito bom. Teremos um enviado, mais que especial. Exatamente. Então não perca, tá? Esse encontro com Chico Pinheiro, nessa entrevista com o Jamil Chad, coladinho no N2 às 7 horas da noite. Tá bom? Olha só, vamos conversar agora com Alice Maciel. Ela publicou uma reportagem no nosso portal, iclnoticias.com.br, juntamente com Flávio VM Costa, ligando os pontos entre o Banco Master, a Faria Lima e o PCC. Oi, Alice, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Roberto, Juliano, Chico, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar estreando no N2. Pois é, bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Alice, a reportagem analisa o papel da gestora de fundos, a Trust DTVM, que, assim como a REAG, é investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o banco e também para a facção criminosa paulista. O que sai do cruzamento das operações Compliance Zero e Carbono Oculto, Alice? Então, à medida que a investigação relacionada ao Banco Master vai avançando, a gente tem visto uma repetição de personagens e empresas à investigação que já apareceram na investigação da Polícia Federal relacionada ao esquema de lavagem de dinheiro do PCC. E o que nós mostramos nessa reportagem que está publicada, que publicamos hoje no site do ICL, é que no mesmo endereço, no 11º andar de um prédio na Faria Lima, funcionaram juntos o Banco Master e uma gestora de fundos de investimento que já tinha aparecido no esquema do PCC. Essa Trust, ela é uma das gestoras aí de fundos de investimento que aparecem tanto na Compliance Zero
como na Carbono Oculto. E assim como ela, a REAG, que a gente viu semana passada, que inclusive foi liquidada pelo Banco Master. O dono da REAG foi um dos alvos da Compliance Zero também, e também esta gestora foi alvo da Carbono Oculto. Então, a gente tem visto essa repetição. E aí eu queria ressaltar que não só de empresas e de personagens, como também se repetem os atores políticos que circulam aí, essas figuras que estão sob as duas investigações, né, que são os atores, personagens aí políticos do Centrão. É uma curiosidade sobre o personagem do Centrão, é o sumiço, ou dizem que como é aquela história que os gestores de imagem fazem, que a pessoa dá uma mergulhada, desaparece por um tempo. O Ciro Nogueira, né, Alice? O Ciro Nogueira, depois das ligações inicialmente ligações oficiais que ele tem há muito tempo com a Faria Lima, depois ligações suspeitas com fundos que uniriam exatamente Faria Lima com o PCC, ele desaparece. É um personagem que tem dado uma mergulhada para descansar a imagem, como diz o povo da comunicação. Fazendo rebranding, né? Exatamente. Vai lá, Alice. O Ciro Nogueira e o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, Ciro Nogueira, senador, presidente do PP, são os dois principais personagens, aí, expoentes do Centrão, que são ligados, né, a gente sabe que são ligados ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria articulado a venda do Banco Master ao BRB, e como nós já mostramos em várias reportagens do ICL também, há suspeitas, denúncias de ligação dele com o personagem, principalmente dos dois, né? O Ciro e o Antônio Rueda, com os dois principais, que seriam os principais representantes, aí, os líderes do esquema também de lavagem de dinheiro da facção criminosa. Agora, hoje o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista longa, né? E me chamou a atenção, assim, uma determinação muito clara de desmarcar o governo desse escândalo, que de fato o governo do presidente Lula não tem nenhuma relação direta com o que está acontecendo, né? Tem muitas suspeitas envolvendo a condução das investigações por parte do ministro Dias Toffoli no STF, tem suspeitas envolvendo o governo do Distrito Federal, como a gente acabou de ver na entrevista que nós fizemos aqui com o ex-governador Rodrigo Hollenberg, tem investigações envolvendo o Centrão, e o ministro Fernando Haddad passou bastante leso numa entrevista longa hoje que ele concedeu ao portal UOL, né? E ele conseguiu deixar bastante claro que por parte do governo, investigação, punição dos culpados, Polícia Federal trabalhando, com todo o desgaste que esse caso pode provocar, Thalita, aparentemente o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad estão relativamente tranquilos aí, porque está passando bastante longe do Palácio do Planalto, apesar, claro, de que, como todo banqueiro, o Vorcaro também estabeleceu relações institucionais com ministros, com pessoas certamente do atual governo, mas ao que tudo indica, o ministro Haddad, inclusive chancelando a posição do Banco Central de liquidação do banco, sai bastante fortalecido dessa história, né? Sim, acho que você tem razão, o Palácio do Planalto está saindo realmente ileso, não só ileso, como ali a figura, né, pelo contrário, está aproveitando como o órgão que está dando poder à Polícia Federal de fazer essa investigação. O Haddad falou recentemente também como talvez seria o maior esquema, né, do setor financeiro que estaria sendo descoberto no momento. E eu queria reforçar também, gente, em relação a essa investigação, a reportagem que a gente publicou hoje, que é a resposta da defesa do Daniel Vorcaro. Ele nega as suspeitas, as acusações, as denúncias que estão sendo levantadas contra ele,
mas eles confirmam o compartilhamento de endereço, que o Banco Master ele funcionou junto com essa gestora de fundos, eles confirmam isso e justificam que seria algo comum no mercado financeiro, que não houve compartilhamento de informação, que não há sociedade, e há uma suspeita exatamente do que essa gestora tenha sido usada para lavar recursos de Vocaro, do Master, o mesmo modus operandi que ela já tinha sido denunciada no caso ali da Carbono Oculto. Tá certo. Alice Maciel, parabéns pela sua estreia aqui no N2. Muito bom. Pronto, já estreou. Parabéns, Alice, parabéns. Parabéns, Eu viu? chamei a Alice de Thalita, porque eu tenho uma grande amiga de Brasília, que chama Thalita Maciel, acabei chamando a Alice de Thalita, perdão. Alice, bem-vinda, é um prazer estar contigo aqui. Viu? Tranquilo. Estreou e arrasou. Um beijo pra você. Tranquilo, gente. Boa noite, Alice. Obrigado, querido. Um beijo, um abraço, boa noite para vocês. Até a próxima. Até mais. Olha, só vou reforçar aqui que a reportagem da Alice, do Flávio, ela tentou entrar em contato, né, com a Trust DTVM e também com a REAG, mas não teve retorno. Eles têm sido um padrão deles, seja em qualquer órgão de comunicação, não desapareceram para a imprensa, eles querem também dar uma mergulhada. Mas a gente falou em Master e aproveitei que o Luiz Freitas, aqui, o nosso espectador, ele falou, vocês falam do Cláudio Castro, enrolado com o Master, do Ibanez, e não falam do estado do Amazonas. Também está o governador, o Wilson Lima, está enfiadíssimo também, aplicou 50 milhões do dinheiro do povo do Amazonas no Banco Master. Teve um estado também do Nordeste. Não, tem o Amapá. No Nordeste tem prefeituras, como a de Aracaju, por exemplo. Perfeito, é prefeitura. Agora, eu vou aproveitar que você tocou no nome do Haddad. O ministro da Fazenda, ele falou hoje sobre uma eventual candidatura, né, este ano. Mais questionado em entrevista ao UOL, o Haddad desconversou e alegou que a decisão vai sair depois de novas conversas com o presidente Lula. O Haddad alega que não pretende concorrer, a gente já vem ouvindo ele falar, né, a nenhum cargo, e que já apresentou os seus argumentos numa primeira conversa com o presidente Lula. O fato é que ainda não há nada fechado, e eu queria perguntar para você, Ju, quais são as melhores opções para o Haddad que você vê para 2026? Você acha que ele, dentro da campanha do Lula, seria o melhor posicionamento, seria o melhor local em que ele poderia render? Roberta, o Haddad é um dos nomes mais fortes desse governo. Seria um desperdício ele não ser candidato aqui em São Paulo. Então, acredito que, certamente, ele como candidato a governador poderia ser um nome muito forte, mas também ao Senado. Se fala pouco do Haddad ao Senado, mas é um nome que poderia ser muito forte. Como eu já mencionei aqui, a gente tem 4 nomes para 4 posições no time, né? A gente tem o Fernando Haddad, a Marina Silva, que já manifestou o seu desejo de concorrer ao Senado aqui por São Paulo, o Márcio França, que já lançou uma pré-candidatura ao governo, mas eu suponho que seja mais para negociar uma posição aí nesse, acho que ele vai para o Senado na boa. Arranjo, né? Ou a vice, quem sabe. E a Simone Tebet, né? Que hoje voltou a ter novas reportagens na imprensa. Se apresentou para o jogo para valer. Mencionando a Simone Tebet. Olha, são 4 nomes fortes. E veja você, contemplaria os principais atores, a Federação PSOL e Rede, com a Marina, a Federação do PT, PCdoB e PV com o Fernando Haddad e o PSB. Né? E aí a Simone Tebet teria que escolher um desses lugares para se acomodar, ou o PT ou o PSB, mais provavelmente. Né? Então, acho que está funilando. Houve um convite para o jogador de futebol, o ex-jogador Raí, ex-meio-campista do São Paulo. Mas já vi também, hoje reapareceu o Raí como deputado federal. Pois então. Fazer bancada. Pode ser também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu conversei com o Haddad recentemente, aí coisa de uns 2 meses atrás. Ele estava muito duro na posição de não ser candidato. Mas, como ele deixou claro já hoje, vai conversar com o presidente Lula para ver o que vai decidir. Se o presidente pede, ele se diz homem de partido, já foi para o sacrifício outras vezes. Eu acho que o Lula precisa, o PT, a esquerda, precisa do Haddad, seja para o governo, seja para o Senado. Mas em 10 segundos, também é importante que ele seja candidato, porque ele foi candidato se elegeu prefeito de São Paulo, depois perdeu a reeleição, perdeu uma disputa para o governo, para a eleição presidencial de 2018, perdeu a eleição para o governo. Então, a Haddad precisa ter vitórias também, porque é um quadro muito importante da esquerda para ficar acumulando derrotas. Né? E parte dessas derrotas ele fez no sacrifício pelo projeto, sabendo que não ia ganhar.
Então, acho que agora, se ele escolher uma função, um cargo para concorrer, que possa vencer, acho que deve ser olhado com muito carinho. Vamos acompanhar, né? Porque ele não está muito convencido disso. Não está, não. Não, mas tem que ir pro jogo. Tem que ir pro jogo, né? Se apresentar. Tá fazendo o que na política? É. Vai para casa? Não dá. Tá certo, meninos. Vamos entregar que agora tem CP Entrevista. Jamil Chad, coladinho no N2. Obrigada, Juliano. É você. Chico, um beijo para você que esteve conosco e até amanhã. Vem aí, Chico Pinheiro Entrevista. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e